Mais uma notícia aqui: A Casa do Dragão retorna com audiência 30% maior do que na primeira temporada. Mais uma vez Omelete, mais uma vez Guilherme Careta, aquele que escreve pro Omelete sempre de cara. Não transa drogas. A Casa do Dragão mal estreou e já coleciona ótimos números. A série registrou recorde de audiência no final de semana com seu lançamento na Max, tendo um crescimento de 30% de visualizações em comparação à estreia da primeira temporada, isso na América Latina, né? Na América Latina, não é nos Station, tá? Nos Estados Unidos, a série atraiu 7,8 milhões, sendo mais assistida da plataforma desde seu lançamento. Já na Europa, alcançou a maior estreia de uma segunda temporada no serviço de streams da Warner Bros. Discovery. Então, excelentes números, hein? Excelentes números. América Latina, 30% a mais, 7,8 nos Estados Unidos, a maior audiência da série até agora. E na Europa, é a maior segunda temporada da história de streaming da Warner Bros. Discovery da Max, que era a HBO Max. Que também não é uma história muito longa, né? Mas tá bom. A série deriva de Game of Thrones e se passa séculos antes dos eventos de produção original, mostrando o reinado da família Targaryen, seus dragões em Westeros. O elenco conta com a Emma Darcy, Olivia Cook, Matt Smith, Ethan Mitchell, Tom Glencarry, Rhys Ifans, Eve Best e Steven Toussaint, entre outros. A segunda temporada estreou no dia 16 de junho na HBO Max e na Max, isso aí estamos falando de domingo, com episódios semanais aos domingos às 22 horas. Mas e a análise? Não tem análise. Ô Guilherme Careta, faltou análise aqui, ó. Se fosse o legado da Marvel, eles iam colocar um monte de impressões pessoais aqui. Mas eu achei que o Omelete fosse debruçar mais em cima desses números. Tentar entender o que eles significam. Bom. Vamos falar primeiro de América Latina aqui. Se o Omelete não analisa, eu analiso. Vamos falar de América Latina. 30% a mais em comparação com a estreia da primeira temporada. Quer dizer que a primeira temporada engatou. Primeira temporada, a gente sabe, é sempre difícil, principalmente tratando-se de uma série muito popular. Tem sempre uma rejeição inicial, tem sempre um estranhamento. E não adianta colocar a mesma música na abertura, porque a história é diferente, com outros personagens. Ou seja, você tem que dar uma limpada geral na serpentina para poder recomeçar. E esse recomeço é custoso. Porque você tem um público fã que vai estranhar qualquer tipo de alteração, vai querer ver a mesma coisa e nunca vai ser a mesma coisa. E você tem um público que não se interessou pelo primeiro Game of Thrones e para estressar por isso vai ser difícil, porque é uma continuação, é uma prequel, né? Mas é uma continuação técnica. É o mesmo design, é o mesmo estilo, tem a mesma violência, nudez, sexo, enfim. Mas esses números de 30% a mais na América Latina confirmam que o público latino se interessou pela continuação dessa história. Tá empolgado para ver o que vai acontecer. Principalmente depois do clímax e do cliffhanger, na verdade, né, do gancho que teve o final da primeira temporada com o Lucerys morrendo. Então, a segunda temporada já abre com aquela curiosidade dos fãs. E foi o episódio também do Sangue Queijo, que é um episódio muito esperado. Que é um dos momentos mais traumáticos da história de Westeros, que o George Martin já escreveu. Umas cenas mais traumáticas que ele já escreveu. Ela não pôde, por razões óbvias, ser filmada exatamente como estava no romance. Porque ficaria muito gráfico. Ficaria muito pesado. Até mesmo pro nível Game of Thrones de peso. E aí aquelas comparações com o Casamento Vermelho vieram, e porque houve esse rumor de que seria mais pesado que o Casamento Vermelho, e aí os canais de cultura pop forçaram essa comparação, e a comparação é injusta. Que na cena do Casamento Vermelho não tem crianças envolvidas, por exemplo, e a cena do Sangue Queijo é uma cena com crianças, e que se ela fosse filmada como ela está nos livros seria muito pesada, e provavelmente não poderia ser filmada no Reino Unido, teriam que ir para um outro país filmar, um país muito mais permissivo, nem no Brasil dá para filmar isso, porque o sindicato dos atores ia vetar exposição de crianças a esse tipo de conteúdo, mesmo ainda fictício. Então não pôde filmar. Eu tava falando agora há pouco do final de Watchmen, né?
Não há elementos técnicos para fazer do jeito que está escrito. E acho que isso rolou e gerou uma certa satisfação, mas eu acho que a cena funcionou para a maioria do público. E o público viu esse primeiro episódio e gostou. Né? Tanto é que um aumento de 30%. Vamos ver se vai ter uma queda na próxima. Possível que tenha, porque sempre existe essa possibilidade. Como é uma estreia, fica na home e o marketing bate, que é uma estreia aumenta a audiência com certeza. Mas 30% a mais em comparação à estreia da primeira temporada quer dizer que a continuação de Game of Thrones, uma nova série baseada no universo Game of Thrones, chamou a galera. Agora, a continuação da primeira temporada chamou mais galera, o que dá a certeza de que os caras estão no caminho certo. No caso dos Estados Unidos, nós temos aqui 7,8 bilhões, sendo mais assistido na plataforma desde o seu lançamento. É o episódio mais assistido. Quer dizer mais ou menos a mesma coisa. Que pode não ser a maior audiência da história da Max nos Estados Unidos, mas a série vem crescendo em audiência. E finalmente, na Europa, é a maior estreia de uma segunda temporada no Warner Bros. Discovery. Então, também revela a mesma coisa, que a segunda temporada, pelo menos o primeiro episódio, teve uma procura grande, que se reflete na conclusão do arco, na conclusão do gancho, no marketing que é feito para toda estreia, e agora resta saber se o resto, segundo episódio, terceiro episódio, principalmente o quarto episódio, que é onde a coisa realmente explode, o quarto episódio é excelente, se vai manter semanalmente essa tendência de recorde. Vamos ver se a série engrena de vez e vira mais um fenômeno. Lembrando que a Casa do Dragão estreia em um mundo que não é Game of Thrones. Quando Game of Thrones estreou, lá em 2012, se não me engano, 11, né? Era um outro mundo. Era um mundo quando o streaming não era essa bomba toda, você tinha que ter HBO Max, era outro tipo de popularidade. Hoje em dia, redes sociais não existiam do jeito que são hoje. Então é um outro tipo de divulgação, é outro tipo de recepção, é outro tipo de impacto que a série tem. Então a comparação vai ser sempre difícil porque ela tem um contexto diferente histórico. Mas é bom que esteja batendo recordes porque incentiva mais. Inclusive tem outros spin-offs de Game of Thrones vindo por aí.